Olá, boa tarde a todos. Estamos prestes a começar a nossa live de hoje sobre o filme Carandiru. Só aguardando um pouquinho a Petra se acomodar, chegar e se acomodar. Oi, Petra, boa tarde, tudo bem? Olá, estou tentando chegar, ahn, enviando alguns convites ainda, né? Tá. Tem que ser assim, né? Petra, sim, por enquanto a gente tem que se conformar, né, com essa forma de atividade. A gente prefere sempre estar perto, sempre poder ver nossos amigos e abraçar, né, porque somos brasileiros. Pois é, eu sou alemã, mas eu já estou acostumado com isso. Vamos aguardar só mais um pouquinho, de 5 a 10 minutos, para o Uhum. pessoal poder ir chegando. E vou rapidinho sumir, ligar a luz. Acho que está começando a escurecer já aqui no Tá meu bem, bairro. ok. Né? Ótimo. Olha só, o Diego Melhorou bastante. já chegou. Diego de é o meu chefe. Muito bom. Talvez vocês me ouçam digitando algumas vezes aí, é porque eu tô aqui anotando as coisas que eu programei um pouco para a gente conversar, e aí à medida que você for falando e que surgirem questões, eu vou anotando aqui para a gente não perder muito, né? Tá. E aí o pessoal que está acompanhando pode ficar à vontade também para mandar perguntas aqui no chat, eu vou anotar também, e aí no finalzinho a gente passa essas perguntas para Petra, ou se eu puder ajudar em alguma coisa também, eu tento no que eu puder. Bom, enquanto a gente não começa, só uns esclarecimentos para o pessoal que já acompanha a gente no Cineclube. Esse debate, ele provavelmente vai seguir uma dinâmica um pouco diferente da que vocês estão acostumados. É claro que cada uma segue uma dinâmica diferente por ser um mediador diferente. Só que aqui no caso hoje, em alguns pontos, por achar que eu estou um pouco distante de entender essa realidade, que é a realidade dos presídios, e pela minha formação, pela minha área de estudo, que é o jornalismo, a gente, num segundo momento, a gente vai tentar
seguir um método mais parecido com a entrevista, com levantamento de questões, e aí a gente pode aproveitar bastante da experiência da irmã Petra nessa luta que é contra o encarceramento em massa, né? Bom, a gente já tem 11 pessoas acompanhando, então acho que a gente já pode começar com as nossas apresentações, né? Meu nome é Igor Barreto, eu sou membro do Cine Clube Ismael Silva de Jesus. Não sou estudante do IFG, sou um membro externo, no caso, né? Sou membro também do coletivo Magnífica Mundi e jornalista do Sintef-Go, o Sindicato dos Servidores do IFG e IF Goiano. Eu recebi esse convite já há mais de um mês para poder participar. É um filme lindo, assim, tecnicamente falando, é um filme muito bom, com certeza um dos melhores filmes brasileiros. E é uma questão que me toca bastante, que é essa questão da violência, principalmente violência estatal, né? A irmã Petra pode se apresentar, se quiser. Sim, boa noite a todos. É o Igor, que ficou conhecido hoje, né? Primeira vez. É um prazer. E todos que estão nos assistindo. Eu estou no momento em Goiânia, que é a minha sede principal. Mas eu viajo bastante, que no momento eu estou como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Então, tenho uma escritório em São Paulo. Eu sou alemã, de Munique. Meu time ontem foi campeão. Bayern de Munique é campeão na Alemanha. E no Brasil, 25 anos na Pastoral Carcerária. 20 anos só em Goiás. E nos últimos 5, 8 anos colabora mais com a coordenação nacional. Então, eu viajo bastante no Brasil todo. Sou advogada, me formei na PUC de Goiás, naquela época era UCG ainda, e estou aqui à disposição e agradeço muito esse convite, fiquei muito, muito feliz. Bom, legal. Como? Eu vi o filme tempo atrás, bem tempo atrás eu vi. Eu li o livro também, bem interessante mesmo, impressionante. Sim, é forte, né? Bastante forte. Antes da gente entrar diretamente no filme, me fala um pouco sobre a pastoral, o que faz a pastoral da carcerária, como são as atividades. A pastoral carcerária é uma das pastorais sociais, o sociotransformadora, como se chama hoje, da Igreja Católica. Nós somos ligadas à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, e nós temos praticamente em todos os estados, todas as cidades, nós temos pequenos grupos da Igreja Católica que fazem trabalho voluntário e fazem visita nos cárceres. Aqui em Goiânia tem o irmão Diego está aqui, eu estou vendo a Gilene, que também ajudou bastante aqui em Goiânia, na Pastoral Carcerária, que está nos assistindo, e fazem visita semanal, na gratuidade, para escutar as pessoas presas, para rezar junto, para ajudar os familiares. E também nós temos duas balizas na Pastoral Carcerária, é a evangelização e a promoção da dignidade humana. Então, a questão dos direitos humanos, da dignidade humana no cárcere, também é um grande desafio para nós. Bacana. Então, falando sobre o filme, já propriamente dito, né? Como eu disse, é um dos maiores filmes brasileiros. Tecnicamente falando, eu considero um filme muito bom, mas é um dos maiores por ser um dos mais conhecidos. Ganhou um destaque muito grande, né, na década passada. E é um filme de 2003 que conta uma história que aconteceu em 1992, baseado no livro
que é a Estação Carandiru do Dr. Drauzio Varela, que também é um dos médicos mais conhecidos do Brasil, né? Ah, e aí, o filme conta a história de um massacre acontecido no Carandiru, uma prisão em São Paulo, que é uma prisão que existia desde os anos 20 do século passado e que desde os anos 40 do século passado lida com superlotação, né? Então ali já tinha 50 anos que o presídio, mesmo com reforma, estava sempre superlotado. E esse é um ponto que já fica bem claro logo quando você começa a assistir o filme, né? Eu queria aproveitar assim esse momento de introdução do filme para que a irmã Petra já fale sobre a impressão dela geral com o filme, de uma forma menos aprofundada, mas a forma como você viu o filme. Faz muito tempo que eu vi o filme. Eu tentei assistir esses dias, depois do convite, vi alguma só, não conseguia. A impressão que ficou até hoje, quando eu vi esse filme, que isso é a realidade. E por isso eu tinha muita dificuldade de assistir o filme, porque para mim era real. Eu conheço muitos rostos que nos filmes, artistas, né? Mas são rostos que no cárcere. A única coisa que falou no filme é o cheiro da cadeia. Esse cheiro fedorento, eu tenho o mesmo cheiro. Eu já fui conhecido na Alemanha. O cheiro da cadeia, cor, é terrível. O filme transmite muito bem a realidade que acontece naquela época e até hoje. Bem real. Eu me lembro muito bem do chamado esse no caso, um seguro na e não pode tomar banho de sol, amarelos. A gente os amarelos são esses que não conseguem banho de sol por questão de segurança, né, deles mesmo. É muito forte. O filme é muito bem feito. No comecinho do filme, logo a primeira sequência de cenas que tem no filme, a gente vê um conflito, né, que é entre dois detentos, o Lula e o Peixeira, que um tenta atacar o outro e, pelo que eu vi, esses conflitos, na verdade, são bem constantes, né, esse tipo de conflito. E aí, uma coisa que me chama muita atenção naquele início do filme é o fato de que quem está mediando ali o conflito não são os carcereiros, não é a polícia, não é o Estado, é um outro detento, né? É um detento que faz um papel de juiz no momento que os detentos estão em conflito. Então, é como se a lei fosse deles mesmos. Eles têm o próprio código de ética, entre aspas, eles têm as morais deles e eles mesmos resolvem as coisas que acontecem lá dentro. Na sua experiência, lidando com os presídios, é dessa forma mesmo? Existe uma organização muito mais dos presos do que do Estado na forma de conduzir as relações nos presídios? Sem dúvida. Naquela época e hoje, as pessoas têm um nome, são as faxinas, mais no norte são o comando com o homem. Quando a gente entra no cárcere, no chamado CEPAICO, né? Hoje é a penitenciária Odimir Guinness, no PUG, era o Pareja, o famoso Pareja, que talvez tu nem conhece, tu é muito jovem, o Igor. Mas o Pareja mostrou para mim a cadeia. Para mim, um grupo de 4 ou 5 pessoas da pastoral carcerária, com o seu comando. A gente entrou, para mim, irmã, pode entrar, tá tranquilo aqui, a gente protege vocês. E ele que mostrou o CEPAIC para nós.
E até hoje é isso. Então, é, claro, o Estado da o Estado nunca foi nunca foi estava presente com uma arroz e no quadrilha se usa a palavra facção, tudo é facção hoje. Isso também existe, sim, sem dúvida, não dá para negar, mas muito questão de segurança por causa da facção. Isso é um assunto que é interessante uma vez abordar. Mas chefe, se você vê escolas, automaticamente alguém e no presídio se chama muito o líder positivo e negativo. O sistema essas palavras e eu não. Então, quando é um líder positivo, o líder negativo é observado e transferido, vai de bonde. E o que significa, determina um líder positivo e negativo são as regras do sistema. O que eu acho interessante nessa questão, que alguns anos atrás eu visitei um presídio feminino lá em Manaus. A diretora falou, mãe, pode entrar, mas eu tenho que perguntar primeiro se pode entrar. Ela foi na porta do corredor e perguntou a menina, a chefe lá, um comando, se eu posso deixar entrar. Então, existe isso. Acho que também faz parte da sociologia da pessoa humana. É um grupo, alguém é líder. Agora, como essa liderança é exercida, isso é uma outra questão. Muitas vezes são lideranças que têm dinheiro, que tem um grupo lá fora apoiando. A maioria são os presos assim antigos, que comandam mais. Tem um código ético, sim, Igor, tem que falar sim, tem um código ético entre eles. Tem um código ético que é por parte cruel, mas também que é muita solidariedade. Eu vi muita solidariedade lá dentro, que eles não largam o irmão, nesse sentido também. E imagina numa casa da prisão provisória aqui em Goiânia, eu não estou atualizada quantos presos estão lá hoje, deve ter uns 2.500 por aí, eu acredito. Tem 10, 16, no máximo, agentes penitenciários de plantão. Como que um diretor domina uma cadeia com tantos homens, em pequeno espaço, trancado, e como que segura? Isso é impossível. Impossível que um diretor é o chefe da cadeia. Ele sempre tem que dialogar e conversar. Eu falo negociar para poder assegurar essa turma lá dentro. E o que a gente vê hoje em Manaus, ou em Pará, onde essa turma dos agentes penitenciários federais, da Força Nacional, a FIT, está dentro do presídio, porque os agentes penitenciários não perderam o controle total. Eles estão lá segurando a cadeia com repressão, tortura e repressão direto. Isso é bem claro. Entendi. Aí, uma outra coisa que fica presente no filme, vai ser mais para o final, mas tem um pouco a ver com essa ausência do Estado que é percebida na questão da organização, e, como você disse, pela impossibilidade realmente de ter o Estado controlando uma coisa, não existe possibilidades materiais para se fazer isso, né? Uma outra coisa que a gente consegue perceber muito claro, tá no filme, e que eu acredito que seja um bom retrato da realidade, como o Estado é completamente ausente, no caso dos presos, no papel de ressocializá-los, né, de preparar eles para voltar para a sociedade
se for o caso, né? E aí acaba que sempre tem a religião tomando essa posição, e isso me lembra muito também de uma situação que a gente vê na periferia, nas favelas, que o Estado chega, quando chega, né, porque não chega sempre, mas quando chega, chega com a polícia, e o apoio social acaba ficando para religião, para religiões e para grupos organizados da sociedade, né? É aquela situação lá, ela é isso mesmo que eu pensei, de uma organização, uma forma de organização que realmente é o que mais ajuda na ressocialização, são esses grupos externos de organizações não governamentais e as religiões. Primeira coisa, essa palavra ressocialização, eu acho que é um palavrão. Me perdoa, mas é um palavrão. É uma pura mentira. Falam, a função da prisão é uma integridade. Eu nem sei mais a palavra, me perdoa. Mas eu tenho uma alergia dessa palavra de ressocialização. Que reeducação é pior ainda. A prisão não resolve. A prisão é um sistema altamente repressivo e torturante para todos. E, então, não adianta religião, serviços, não tem como. A pastoral carcerária é bem claro, por um mundo sem cárcere. A prisão não resolve os conflitos que existem aqui na sociedade. Se você imagina, Igor, nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo todo. E nós continuamos encarcerando, enquanto que os outros países, como Estados Unidos, China, Rússia, estão começando a desencarcerar. E nós continuando encarcerando homens e mulheres, muitas mulheres. E a violência está aumentando mesmo assim. É bem claro que o encarceramento não resolve os conflitos, não resolve a violência no Brasil. E o papel da religião é, sem dúvida, importante para a pessoa. Como aqui fora também. E cada pessoa, a busca da sua religião, da sua fé, que dá apoio, que dá sentido na vida. E isso é importante, é um direito da pessoa presa de receber assistência religiosa. Receber assistência religiosa não é que o diretor é bonzinho que deixa as igrejas entrar. É um direito e um dever do Estado para oferecer, para dar condições, como também o direito ao atendimento à saúde, o direito a trabalho. Então, o Estado começa a dar, sim, fazer trabalhos, fazer a escola, a leitura, mas pelas porcentagens é muito pouco. Então, você imagina uma cela, uma pequena cela, onde tem 8 camas, e já é bem apertado, tem 30, 40 pessoas presas. E são pessoas que vêm de todos os cantos, cada um traz a sua história. Sabemos quem é a pessoa presa, é o jovem, o negro, o favelado, da periferia, dos territórios mais pobres, mais excluídos, mais esquecidos pelo governo. Essas pessoas estão juntas, não se conhecem. Imagina, não sei se você tem irmãos, se você fica com teu irmão num quarto, 3 dias fechada, eu quero ver a briga que sai. Imagina 40 homens que não se conhecem, que vêm com uma carga pesada, que vêm com medo, uma carga pesada de violência, de ser violentada já antes. Então, você vai numa sala de aula, lá você escuta sobre respeito, direitos civis, ser educada, e tanta coisa, e termina a aula e você vai voltar na cela, que é uma luta feroz de sobrevivência, com fome, com baratas, com ratos, com fedor. Então, não tem ressocialização, não tem como. Numa visita na minha, recentemente, faz 1 ano e meio, num presídio feminino,
eu vi, tem uma cena lá que uma mulher, uma negra, refugiada, estava lá 2 dias preso. E ela tinha uma criança de 5, 6 semanas. Ela foi presa num asilo de refugiados. Acharam droga no armário dela. Ela fala que a droga não é minha, mas a polícia pegou, tirou a criança, levou num abrigo para crianças. Abrigo bonito, limpo, médico. Ela num presídio bonito, cela individual, geladeira, beleza. Aparentemente. Mas o choro dessa mulher, o desespero dessa mulher, que mal falava alemão, era o mesmo choro da Dona Maria que eu encontro aqui no presídio. É a mesma coisa. Então, mesmo um presídio bonito, que não é bonito, é um presídio. Não existe presídio bonito. Se você vê, eu sempre falo assim, o amor é bonito, né? O amor é bonito, um amor de verdade é bonito. Não tem amor feio. Não tem, porque a raiz do amor é bonito. E o presídio é a mesma coisa. Não existe o presídio bonito. O presídio é feio, é contra o ser humano, contra a dignidade das pessoas. E pela Constituição deveria ser a última coisa. Só que aqui é a primeira coisa. É a primeira coisa. Quando tem um acidente na rua, tem que prender. É a primeira coisa que falamos. Será que não tem outras maneiras de solução de conflitos? Sim, você falou isso e é interessante porque pouco antes de começar a me preparar para esse debate, eu estava assistindo uma aula de um pessoal do direito justamente sobre prisões e não a prisão, no caso, o espaço físico, né? Mas a prisão, o processo. E me assustava muito que eu via que aquele pessoal que acompanhava aquela aula via a prisão como a finalidade da justiça, né? Como a prova de que a justiça está funcionando seria se as prisões acontecessem, né? Uhum. E aí você falou que a primeira coisa é aprisionar, e eu me lembrei de uma questão que me incomodou muito durante o filme, que foi o fato de que os crimes, né? Porque o filme ele tem uma narrativa que vai contando as diferentes histórias, o que eu acho uma coisa muito bacana, porque mostra que ali que as pessoas têm uma história, por mais que seja limitada a forma que contam a história, porque questão de tempo mesmo, né? Não daria para contar a história de todos, mas vai mostrando que ali cada pessoa é uma pessoa, né? Mostra que humaniza um pouco aqueles personagens, né? Aquelas pessoas. E contando as histórias dos personagens, dá a impressão de que a maioria das pessoas que estão nos presídios, ou no caso do Carandiru, a maioria das pessoas que estavam naquele presídio são criminosos violentos, né? Depois eu fiz uma pesquisa aqui rápida no Google, não foi nada acadêmico, nada muito profundo, e eu vi que, no caso, o Carandiru estava sendo dividido por tipos de crime, né? Existia um que era para criminosos perigosos, outros para tráfico de drogas, etc. E isso talvez possa explicar um pouco aquela história, o que fica um pouco complicado, porque ali no filme a gente vê um personagem que está lá preso por tráfico de drogas. Nas realidades que você encontra no dia a dia, quais são os criminosos que você encontra dentro de um presídio? Porque os dados mostram, né, os estudos mostram que os presos no Brasil, em sua maioria, não são criminosos violentos, como mostra o filme, né? Como você vê essa questão na realidade dos presídios brasileiros? Então, é muito complexo. Primeiro, acho que é bonito que você fala
Cada pessoa que está presa tem uma história. Cada um tem uma história. O juiz, o advogado, o promotor, o delegado não perguntam a história. Isso é uma tarefa que a pastoral carcerária faz. Nós somos a pastoral da escuta, a gente fala. A gente não usa o apelido, não usa o artigo. Se você vai lá, o agente penitenciário fala, não, é o 121, não, é o 33. Para nós é o José, o Raimundo, a Maria, a Isabel. Tem nomes, tem rostos e tem histórias, tem famílias. E isso é muito importante, porque isso tem a ver com a dignidade da pessoa. O juiz não pergunta, o juiz pergunta, naquele dia, naquela hora você estava lá? Ele não pergunta por que você estava lá. O que houve? Então, isso é importante, a pessoa como pessoa, e não em número. Quem são esses? Realmente, a maioria das mulheres presas é presos por tráfico. Dos homens, a maioria é preso por roubo, e depois o tráfico. Bem pouco, bem menos, vamos falar só bem menos, são presos por homicídio e por estupro. A sociedade aqui fora sempre fala, só tem estupradores lá, só tem homicídio lá. Não é verdade. Não é, pela estatística, pelos números, não é. Acho que dos homens são 40% tráfico, depois vem o roubo, tráfico, depois uns 30% homicídio e acho que nem chega a 5 ou 6% de estupradores. Do 213, né, que as pessoas muitas vezes assim jogam isso, assim, tudo estuprador. Das mulheres é bem diferente, nas mulheres depende do estado, chega a 80%, 90% das mulheres são traficantes. Em Mato Grosso do Sul, 80% é traficante. Puxa vida, então, pela estatística, o tráfico em Mato Grosso do Sul é comandado só por mulheres. Só que tem que ver, né, a rota que está lá. A mulher não é a traficante. A mulher é mula. A mulher que carrega uma coisa ilícita de uma cidade para outra cidade. E para isso ela vai ser condenada em penas altas. Bem, como eu falei, que temos rostos, eu conhecia lá em Belo Horizonte, no presídio, uma mulher de Manaus. Ela estava, quando eu visitei o presídio feminino lá, ela ficou 3 dias preso. Eu perguntei, ela falou que era de Manaus, ela tem 3 filhos. Um traficante ofereceu R$2.000, que ela carrega 4 quilos de maconha de Manaus para BH de ônibus. De ônibus. Para pegar R$2.000 para pagar água e luz e o aniversário do filho. Nunca conseguiu fazer o aniversário do seu filho, que vai fazer 8 anos. Imagina, ela foi presa no rodoviário, sem arma, sem faca, sem nada, que ameaça iminente assim para a sociedade. A pena dela deve ser 9, 8, 9, 10 anos. Depende do juiz, se ele fala que está em uma quadrilha e tudo isso. Então, imagina o perigo dessa mulher para a sociedade. E essas histórias, a maioria são que a gente conhece. Especialmente mulher. E ainda vem um outro agravante na questão da prisão provisória. Nós temos uma média no nível nacional de 40% das pessoas presas que são provisórios, que não têm sentença. E esperam 1, 2, 3, 4 anos até chegar a sentença. Uma sentença talvez pequena, já cumpriram tudo, estão inocentados. Isso é muito grave, ou seja, a justiça não funciona. E quando os estudantes falam que a mostra que a justiça funciona as presídios são superlotados, então deveríamos falar que a justiça funciona. Só que a violência está grande, está aumentando cada hora, ou seja, a justiça não funciona. Não funciona.
Nós, como pastoral carcerária, a gente fala muito de justiça restaurativa, que é um outro modelo de justiça. Esse caso que você falou dos estudantes, eu vejo essa justiça mais vingativa, é uma vingança, do que uma justiça que traz a paz social, o que está na teoria nos livros. Você falou da questão dos presídios femininos e você trabalhou muitos anos na coordenação das mulheres, né, na pastoral da carcerária. Uhum. O que você consegue, além dessa questão dos crimes, o que você consegue diferenciar assim de mais seja mais clara a diferença entre os presídios masculinos e os femininos? As mulheres são bem mais esquecidas nessas políticas públicas para o sistema prisional. Eu sempre falo, o presídio foi feito por homens para homens. E para as mulheres restam as últimas celas, as piores celas. Então, o que é muito grave para as mulheres são diversos pontos. A questão fundamental é a relação com as famílias, com os filhos. Quando um homem é preso, os filhos ficam com a mãe. Ele não tem essa preocupação quando ele é preso com os filhos. A primeira coisa da mulher é o filho. É o filho. Não é tanto com ela, mas o filho. Mulheres grávidas, mulheres com crianças. A criança que nasce na cadeia é condenada a pena perpétua. Isso não sai da criança, é uma experiência muito violenta, o ambiente do cárcere. Agora, estamos na pandemia, imagina, tem mulheres grávidas e crianças, nenês, no cárcere. Embora teriam todo o direito, existe a legislação, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação 62, está o direito da mulher de ficar em casa, com os filhos, seja recém-nascidos ou os filhos pequenos. Isso é uma grande diferença num ponto nessa questão. A mulher também, ela não recebe muito visita. O homem casca fora quando a mulher é presa, rapidinho. Se você vai no dia de visita em frente do presídio masculino, dá uma fila de mulheres para visitar o pai, o irmão, o marido, o namorado. Vai no presídio feminino. São poucos homens, aí a mãe vai. A mãe visita a filha. E família é importante, não é só pela relação emocional, né, afetiva, mas a família sustenta a pessoa presa. A família leva sabonete, pasta de dente, escova. Imagina, pasta de dente, não tem. Roupa, comida, bolacha, remédio, coisas fundamentais que o Estado não fornece. E as mulheres levam mais mal, assim, sofrem muito mais. A questão da saúde, olha lá onde tem médicos, já não tem muito médicos, e quando tem, eu tenho um caso aqui, eu estava em Ponta Grossa, eu até vou falar a cidade, estava em Ponta Grossa. O médico era um ortopedista da prefeitura que atendia uma vez por semana as mulheres lá. E as mulheres falam, não, ele é um açougueiro, chamaram ele de açougueiro. Imagina o atendimento dessas mulheres, o que eles recebem. As mulheres têm muito mais problema com a saúde mental, por causa da preocupação dos filhos, da ansiedade. Então, é muito difícil para a mulher. E quando a mulher é presa, toda a estrutura familiar é afetada. Então, é muito complicado. A mulher sofre caramba. Aí eu poderia falar mais um pouquinho, mas acho que vou fazer outra pergunta, senão... Sim.
Só abrindo um parênteses no roteirinho que eu tinha feito aqui, a Vera Dalzotto, eu acho que é esse mesmo o nome dela, ela comentou: não existem criminosos, existem pessoas doentes e com desvio. E sempre quando a gente está tratando desse tipo de assunto, eu fico meio perdido com relação aos termos que seriam mais corretos usar, né? Então, qual seria o melhor termo, no caso, para me referir à pessoa que está lá aprisionada, presa? Eu falo a pessoa presa, o interno, interna, encarcerado ou encarcerada. Eu estava, bem, eu acho que é interessante que tu coloca essa terminologia. Eu estava domingo, em frente do presídio lá, no Complexo Prisional, na presídio de Goiânia, com familiares. Que familiares são 3 meses que eles não conseguem visitar os familiares e não têm contato, não têm informação. E na faixa estava escrito, os nossos reeducandos. Ah, eu falei, puxa, até vocês falam reeducandos? É verdade, não é verdade, lá ninguém reeduca, ninguém resolve. Conversamos sobre isso. E eles me perguntaram, e eu falei, não, é preso. Ah, mas irmã, é muito feio essa palavra, muito forte. Eu falei, é isso mesmo, é muito feio, muito forte. Eu falei, mas o que é o presídio? Presídio não é feio? Eu falo perverso, o que acontece lá dentro? E por que usar uma palavra bonita para uma coisa que é tão feio? Então, a pessoa presa, pessoa privada de liberdade, mas ele é preso, encarcerado, está atrás das grades. Então, eu acho que eu gosto de nomear e não embelezar com palavras bonitas. Embora advogado eu gosto de falar bonita, né? Mas eu não sei. Eu não sei, nem o meu português. Eu domino tanto o português para falar bonito. Mas a realidade, quem entra lá, quem pega o cheiro da cadeia, não tem como falar bonito. A realidade é cruel, o sistema é mortífero. E não só para as pessoas presas, não só. Também para os servidores penitenciários, agentes penitenciários, ou vigilantes penitenciários, cada estado tem a sua palavra. Agora até já falaram polícia penal, né, que está surgindo agora. Então, até eles têm um serviço muito difícil, muito difícil. Eu já vi muitos agentes penitenciários aqui em Goiás, novos, entrando com ânimo, querendo fazer um trabalho bom, um trabalho honesto, respeitar as pessoas. Aí depois de 2, 3 meses, você vê no rosto deles e delas, como que o rosto mudou, como o coração endureceu. É um trabalho muito difícil. Ano passado, na visita no Acre, nós conversamos com o sindicato dos agentes penitenciários. Ele falou que 80% dos agentes penitenciários estão tomando psicotrópicos, esses remédios bem fortes, né? Porque não aguentam o trabalho. Então, o Estado não só deixa os presos nessa condição, o Estado também não cuida dos servidores nesse sistema. E a violência gera violência, né? Gera violência. Não estou querendo desculpar esses agentes penitenciários que são altamente violentos. Mas tem alguns agentes que queriam trabalhar com honestidade, que querem trabalhar respeitando a pessoa que está sob custódia do Estado. Mas as condições são terríveis. Entendi. A gente já está chegando perto do final. Pessoal, se Já? tiver alguma pergunta, já apenas pouco mais de 15 minutos. Se o pessoal quiser mandar pergunta, pode ir mandando no chat, que eu vou lendo aqui, e a Petra responde. Eu só tenho uma outra pergunta antes, que, na verdade, não, você já começou, meio que tocou no assunto, mas eu queria que você falasse um pouco mais, que é a questão da superlotação. A gente tem, eu acredito que essa é a realidade no Brasil inteiro, né, a da superlotação. O filme tenta mostrar isso e consegue mostrar isso muito claramente, né.
E lá no comecinho do filme tem uma personagem que tá tossindo com tuberculose, e aí o médico fala que precisa isolar, e os outros perguntam onde, né? Porque não tem como fazer isso. E agora a gente está num momento que a gente está vivendo um momento da história do mundo que a gente não pode ter aglomeração nenhuma. Como, como estão esses presídios? O que está acontecendo com com esse pessoal lá dentro? Hoje eu vi, acho que foi você mesma que compartilhou que em Aparecida de Goiânia já tem 14 casos no presídio feminino, né? Como estão esses presos? Então, é difícil saber o que acontece dentro, porque ninguém entra. Ninguém entra. E o Estado, em todos os estados, escondem todos os estados. Isso é incrível. Por exemplo, um concreto de Goiânia. Saiu no jornal 14, né, no complexo prisional, em Aparecida. Uma família ligou, todo mundo sabe que já tem celular, né? Isso não... Todo mundo sabe que existe. Cada caso, uma das familiares me ligou falando, sabe, que tem 25 pessoas com coronavírus na enfermaria no CEPAI. Eu falo isso assim, eu não sei se é ou não. Só que as famílias têm também as suas fontes do DCE, né? Como que sabem do DCE? Um agente penitenciário tem um agente penitenciário que tem um violento no site de troca nacional. Eles são anônimos, né? Agentes que não concordam com essas maldades. Então, é um caso bem concreto. Tem muito o que percebe. Aí percebia que o diretor de uma cadeia do interior falou que tem 5 casos com coronavírus. Faz uns 4 anos atrás. No TPM consta que ninguém tem coronavírus nessa cidade, nesse estado. Então, essa questão que a gente não sabe o que dá dentro. O que a gente são os familiares que passam, presos que saem com alvará de soltura, saía, passam essas informações. E as nossas denúncias, por exemplo, eu tenho esse até, imagina, no nosso site da Pastoral Carcerária, de 20 de março até 10 de junho, até ontem, recebemos 57 denúncias de tortura, de maus tratos, agressões físicas, por diversas pessoas no nosso site. Ano passado, na mesma época, recebemos 23. E o ano anterior, 2017, 11. Então, a violência não é só o coronavírus, o vírus que está dentro, mas não tem fiscalização lá dentro. Ou seja, a tortura é bem mais ainda. De certa forma, na verdade, as pessoas que estão de fora era que faziam mais uma fiscalização por conta própria, né? No sentido de denunciar o que acontecia lá dentro, no caso de violência, né? E não pode confiar. Eu, infelizmente, com minhas experiências, o diretor fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não sei, porque a experiência mostra que escondem a situação. Eu agora, você mostrou uma outra questão, o isolamento. Eu não sei onde vai isolar essas pessoas. Eu visitei todos os estados já. Em todos os estados visitei um outro presídio. Eu não sei onde tem isolamento. Não tem. Não tem como fazer isso. E o ex-ministro de Justiça, o Moro, falou que o preso tem que ficar 2 metros de distância. E se não pode fazer isso, colocar uma cortina. Água. Não tem água, tem racionamento de água nos presídios. Então, de manhã, meia hora de água e à tarde, meia hora de água. E não tem sabonete. Como que faz a higienização? Ou seja, o ex-ministro de Justiça não conhece o presídio, não conhece. Se ele faz falando uma coisa dessa. E o Conselho Nacional de Justiça, como eu já falei,
da recomendação 62, fala do desencarceramento. Desencarceramento. Então, isso acho que é a única maneira de proteger as pessoas presas e os agentes penitenciários. Porque tratamento também não tem lá dentro. Já tuberculose, você falou tuberculose, né? Antes da pandemia, os casos de tuberculose no presídio é 30%, 30 vezes mais do que fora. Nós temos problema grave de sarna, quase em todos os estados, sarna, que também é uma doença infectosa, né? Foi muito grave lá em Boa Vista a questão da sarna, que se agravou, e as pessoas começaram a apodrecer a carne. Denunciamos sei lá quantas vezes. E agora estamos com esse vírus mortal, e temos realmente os massacres do Carandiru, Igor, está continuando. Nós tínhamos ano passado, no massacre na Altamira e massacre de Manaus, mais mortos do que o Carandiru. O massacre continua. O Carandiru continua. É muito grave isso. E são corpos pobres, são corpos negros. Como a Nana escreve, né? Um grande abraço para a Nana. A Nana, acho que é bom colocar isso uma frase final, que ela escreve que existe desigualdade racial e social. O desvio tem nossa sociedade que acha normal causar dor e sofrimento numa pessoa por causa de um celular. Isso é vingança. Sim. Só para finalizar aqui, eu queria que você me dissesse das coisas que você disse no comecinho já que o filme é muito real e é muito próximo da realidade que ainda existe hoje em dia, né? E agora você disse que aconteceram outros Carandirus, que teve outros massacres, e o Carandiru ficou marcado na história como o grande massacre brasileiro, mas talvez pelo livro e pelo filme, porque vieram outros maiores e talvez mais cruéis, né? Mas o que você percebe que mudou? Eu ia perguntar de lá para cá, né? Do Carandiru para cá, mas o que você percebe que mudou nesse tempo que você acompanha, que você está nessa luta pelo fim do encarceramento? Mudou e tem mais crueldade, o sistema prisional endureceu mais ainda, quer dizer, não tem nada de positivo. O que mudou é que temos bastante pessoas da mídia, da imprensa, que estão dispostos de publicar mais o assunto, como vocês, de pautar isso. Por exemplo, a mulher presa, uns 5, 6 anos atrás, ninguém se lembrava, hoje está pautada mais, menos do que dos homens, mas está pautado. Então, tem mais gente, mais ONGs que também pautam essa questão das mulheres e dos homens. E o que também está crescendo bastante, que estamos bastante fortalecendo, são as famílias, como protagonistas, as famílias. Olha, se eu falo aqui, é uma coisa, mas deixa sentar aqui uma mãe, como a Dona Teresa, a Dona Maria, a Dona Josefa, a fulana de Manaus, Rio Grande do Norte, essas mulheres fortes, que são familiares, que lutam pelos seus filhos. Isso cresceu bastante, e, graças a Deus, e tem que crescer muito mais ainda. Fica até uma sugestão aqui de colocar uma pauta para o desencarceramento, com os familiares, com a justiça restaurativa, com alternativas à pena da prisão. E a mídia tem um grande papel nisso, um grande papel. Isso, sem dúvida, para poder publicar essas notícias, né? Que a mídia grande do Brasil, ligada ao governo, não tem interesse.
Infelizmente, a limitação no Instagram é de 1 hora, né? Então a gente já precisa encaminhar para o final. Queria agradecer a irmã Pedra por ter aceitado o convite. Eu espero que essa se torne uma parceria que siga entre o Cineclube. Agora eu vou aproveitar o momento também para falar entre a Magnífica Mundi e a Pastoral da Carcerária. Muito obrigado, irmã. Eu agradeço e desculpe minha empolgação, mas eu fico muito indignada muito com esse tema, porque eu conheço as pessoas que sofrem pra caramba e é importante falar isso. Agradeço muito e foi um grande prazer conversar contigo. Obrigado. Na verdade, a gente agradece a empolgação com o assunto, porque eu acho que é necessário, né, ter pessoas que se toquem por isso, né, porque no fim das contas o que o Estado tem feito é tratar as pessoas como se não fossem pessoas. Então é interessante que a gente tenha sentimento envolvido nisso também, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente, eu queria agradecer a presença até o momento. Já queria deixar o convite aberto para a semana que vem. A gente tem uma nova live, também às 18 horas na quarta-feira, que é para debater a luta LGBT. Então, estão todos convidados. Nossa, Durante a semana. essa eu esqueci de mencionar. Pergunta que vem as pessoas da LGBT no cárcere. É um sofrimento muito mais. Nossa. Já deixo aqui uma pergunta para você. Da semana que Desculpa, a sua conexão travou bem no finalzinho, na hora que você estava falando do sofrimento. a população LGBT, LGBTI no cárcere é uma população muito sofrida, muito, muito sofrida. E se vocês tratam desse assunto, não pode deixar tratar também uma pergunta como que é a questão da prisão com a população LGBT. Eu já vou deixar anotado que na semana que vem eu trago essa provocação para o pessoal que estiver participando do debate. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Boa noite, irmã. Boa noite a todos que acompanharam. Boa noite. Boa noite.